A gente vai começar agora a segunda palestra do dia, que é sobre acompanhamento psicológico a pacientes e aos acompanhantes, aos familiares, que vai ser ministrado pela Mariana Lopes Veras, que já está aqui com a gente. A Mariana é psicóloga, bacharel em psicologia pela UFC, especialista em cancerologia pela Escola de Saúde Pública do Ceará, na modalidade residência. Mas, Mariana, seja bem-vinda para a apresentação. Você pode ficar à vontade quando quiser compartilhar os slides, como você preferir fazer a sua apresentação. Tá certo, muito obrigada, Aimee. Primeiramente, vou agradecer ao convite do Instituto, a Aimee, a Débora e a Lara, por me convidarem para estar participando desse evento junto com vocês. Obrigada, Aimee, pela apresentação. A Aimee fez a minha apresentação curricular e eu também gostaria de fazer uma apresentação pessoal, para principalmente uma apresentação, na verdade, em relação a aspectos físicos, principalmente para quem está só escutando, não está conseguindo me ver nesse momento. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, cacheados, que vem até a altura do ombro. Eu uso óculos, e os meus óculos são de lentes transparentes, arredondados e com o arco metalizado. E aí, a partir disso, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui comigo, participando dessa apresentação, que se disponibilizaram a escutar esse momento. E eu vou dar início, então, à apresentação. Eu vou apresentar os slides, tá certo? Eu fiz alguns slides para poder até mesmo me organizar melhor em relação à minha fala. Acho que não vou conseguir ver as perguntas ou comentários no chat durante esse período, mas aí, ao final, eu posso retornar aqui para a gente ver se surgiram algumas dúvidas, alguns comentários, algumas perguntas que a gente pode estar utilizando também para dar um pouco mais de enriquecimento a essa minha apresentação, tá certo? Eu vou apresentar agora. Deixa eu apresentar aqui os slides. Só um momento, gente, que está carregando aqui. Pronto, deu certo. Deu certo, né? Tá em tela cheia ou tá aparecendo os slides? Não está em tela cheia. Não tá em tela cheia, né? Pronto, agora deu certo, né? Sim, deu certo. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Como a Aimee me apresentou, eu me chamo Mariana, sou psicóloga, sou especialista em cancerologia, e a minha apresentação de hoje é sobre o atendimento psicológico e o acolhimento aos familiares dos pacientes oncológicos. E aí, antes de dar início a essa nossa apresentação, eu trouxe aqui uma frase da Maria Helena Franco, que é um nome muito importante para a gente que estuda sobre cancerologia, principalmente para psicologia, em que ela fala sobre que qualquer doença potencialmente fatal afeta a família como um todo, não apenas o paciente.
Então, quando a gente pensa em oncologia, quando a gente pensa num paciente oncológico, a gente, claro, pensa propriamente nesse paciente, mas não é apenas esse paciente que está lidando com a doença. Esse paciente não está sozinho, pelo menos não deveria estar sozinho. Ele faz parte de uma família e essa família, ela também é tocada por esse adoecimento. Essa família, ela também é tocada por esse diagnóstico, por essa doença, por esse tratamento. Mas falando assim de família, o que é que se entende como família? O que é que a gente vai trazer aqui enquanto família? E aí eu trouxe uma pequena definição do dicionário que diz que família, é claro, é um substantivo feminino, é um conjunto de parentes de uma pessoa ou um grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto. E aí ele fala sobre mãe, pai e filhos. Mas aí eu venho trazer um questionamento para a gente, né? Apesar da gente utilizar essa nomenclatura família ao longo da apresentação, eu vou falar sobre família, eu queria que a gente estivesse desconstruindo um pouco o que a gente entende enquanto família. Talvez a gente estivesse um pouco mais próximo nessa apresentação do que a gente entende como rede de apoio. Né? Não é só a questão de quem é seu parente e quem mora no mesmo teto que você, não é apenas uma questão de quem é parente ou de quem mora no mesmo teto que o paciente. É uma questão de afeto, é uma questão de cuidado, com quem esse paciente tem laço, quem cuida desse paciente e quem esse paciente cuida também. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma pluralidade muito grande em relação à configuração familiar, né? A gente sabe que tem muitas famílias que são formadas principalmente por mulheres como centro dessas famílias, como mulheres sendo as principais responsáveis financeiramente por essa família e pelo cuidado dessa família. Então, a gente vai ter muitas famílias aqui no Brasil que são formadas por mãe e filha, mãe, avó e filha, mãe, avó e filha e neto, mãe, filha, tia, muitas mulheres nesse cuidado, principalmente quando a gente fala de doença, principalmente quando a gente fala de uma pessoa adoecida. Geralmente, quando uma pessoa fica doente, essa pessoa é cuidada pelas mulheres da família. E aí, quando a gente fala também sobre isso, pensar também no sentido não apenas biológico da questão. Não é só a mulher que é mãe, não é só a pessoa que é pai, mãe, avô, avó, mas a gente está pensando por quem esse paciente tem afeto. Porque essa rede de apoio, né, que vai para além da colocação enquanto família, ela também pode estar sendo formada por amigos, por vizinhos. Às vezes, o paciente vai recorrer mais a uma ex-esposa, a um ex-marido, a uma prima distante, mas que se torna muito próxima por questões afetivas. Então, quando a gente fala de família aqui nessa conversa que a gente está tendo, nessa apresentação desse encontro, eu queria que vocês pensassem principalmente em quem é a ligação afetiva desse paciente, quem vai estar com esse paciente durante esse processo de adoecimento e tratamento desse paciente. E aí vamos seguir um pouco, já que a gente já entendeu que essa família vai para além de pai, mãe, filho, que essa família é plural. Como é que a gente consegue identificar essa família? Como é que a gente consegue saber quem é a família do paciente? Como é que a gente vai saber quem é essa rede de apoio dele? Perguntando ao paciente. Quem é que esse paciente define como família dele? Quem é que esse paciente define como rede de apoio dele? Quem é que acompanha esse paciente nos atendimentos dele? Quem é que acompanha esse paciente no tratamento dele? Quem está com esse paciente nesse momento que pode ser tão frágil para ele, nesse momento que pode ser tão debilitante para ele? Quem é a rede de apoio desse paciente? Porque tem muito paciente que é acompanhado principalmente por amigos, por vizinhos, mesmo que ele possa dizer, eu tenho um filho, um neto, uma neta, eu moro com minha mãe, eu moro com meu pai, mas é a pessoa que está com ele nesse momento de adoecimento. Quem é essa pessoa que está com ele? E é essa pessoa que está principalmente com ele que talvez tanto a gente tenha um contato maior enquanto profissional, quanto é a pessoa que vai estar talvez sofrendo um pouco mais com esse paciente. É a pessoa que vai ver no dia a dia esse paciente durante o tratamento, durante o adoecimento, e que vai sentir mais.
É claro que às vezes a gente tem acompanhantes pagos e a gente tem pessoas que, mesmo estando acompanhando o paciente, não vão sentir tanto, vão acabar se distanciando desse paciente, vão apenas servir como uma muleta, um apoio naquele momento, mas não vai ser tão significativo. Mas é importante que a gente esteja sempre vendo com o paciente quem é que está com ele, com quem é que ele conta, inclusive em questão de apoio emocional. E aí é sempre importante a gente estar perguntando, para além de você tem filho, você tem mães e pais vivos, mas de saber quem é que vem com ele nas consultas, quem é que acompanha ele no tratamento quimioterápico, quem é que acompanha ele no tratamento radioterápico, quem é que realmente está vivenciando essa doença e esse tratamento junto com o paciente oncológico. E aí é essa pessoa que a gente vai estar olhando, que a gente vai estar auxiliando nesse momento e que eu vou trazer principalmente nessa minha fala de hoje, tá certo? E aí, a partir de todos esses apontamentos apresentados até agora, né, do que é que a gente vai entender nessa apresentação sobre o que é família, a gente pode passar a realmente pensar o que é o acolhimento a essa pessoa e o que é o atendimento psicológico a essa rede de apoio do paciente oncológico, tá certo? Então, vamos seguindo. O que é acolhimento? E o que é acolhimento quando a gente está na área da saúde? A gente tem uma definição de acolhimento do Conselho Federal de Psicologia, que ele diz que o acolhimento é um dispositivo destinado à escuta dos usuários em todas as suas dimensões e destina-se à construção de vínculo desse sujeito com os profissionais que compõem as equipes de saúde para garantir o acesso aos serviços. Então, o acolhimento, ele é como se fosse um primeiro contato com esse paciente, é uma primeira vinculação que você faz com esse paciente, e ele tem o intuito de conseguir perceber um problema e conseguir resolver esse problema do paciente. Não é apenas um bom dia ou boa tarde, mas quando aquele paciente chega, na verdade, quando esse familiar, né, chega com uma dúvida ou um pouco desorientado em relação a tudo aquilo que está acontecendo com o seu ente querido, e aí é esse primeiro contato que a gente tem, é uma construção de vínculo, é uma tentativa de colocar aquela pessoa em um lugar em que ela fique um pouco mais orientada a resolver algum tipo de problema específico. Esse primeiro contato, essa primeira construção de vínculo, ela não precisa necessariamente, ela não se relaciona necessariamente só com a psicologia, apesar de que a gente da psicologia utiliza muito essa denominação, mas ela pode ocorrer por qualquer componente da equipe multiprofissional, qualquer componente da equipe multiprofissional, qualquer pessoa que trabalha na área da saúde pode estar fazendo esse acolhimento do paciente. Ele não tem local, ele não tem hora certa para acontecer, pode ser no corredor de um hospital, pode ser na sala de espera de um ambulatório, pode ser na sala de efusão, de quimioterapia, não tem um momento certo. E, geralmente, principalmente quando a gente pensa em relação à psicologia, esse acolhimento, ele é focal, claro, é um momento específico, mas ele também está, às vezes, muito relacionado a uma emergência, sabe? A algo que, trazendo já, adiantando alguma coisa da psicologia, mas de um óbito, talvez, que tenha ocorrido, e aí você ainda não tem o contato com aquele paciente, você vai ter o acolhimento com ele naquele momento, de uma notícia de diagnóstico que aquela pessoa recebeu recentemente, ela está precisando desse acolhimento porque ela está levemente desorientada sobre o que é que eu vou fazer, o que é que vai ser em relação à minha vida, à vida do meu ente querido daqui para frente, à vida da minha família. E aí esse acolhimento ele tem o intuito de perceber o que é que está desnorteando, desorientando aquela pessoa, focar naquele momento, tentar de alguma forma solucionar aquele problema. Essa solução, ela pode vir, inclusive, através do encaminhamento para outros profissionais. Pode encaminhar para a psicologia, pode encaminhar para o serviço social, pode encaminhar, talvez, para algum médico em específico que aquela pessoa esteja precisando, na verdade, o acompanhante dela, né, o paciente. E aí, ela também, esse acolhimento, ele também tem muito uma questão ética, né? Que a gente tem que estar atento e aberto às diversidades
culturais, raciais e étnicas envolvidas nesse acolhimento, no sentido mesmo de que a gente não pode discriminar a pessoa por qualquer tipo de coisa possível, né? O acolhimento, como a própria palavra diz, é para acolher, não é para a gente estar discriminando esse paciente. E o, o acolhimento, ele também tem muito uma questão de colocar aquela pessoa, aquele usuário da rede de saúde em um lugar de protagonismo. Muitas vezes, quando a gente pensa no familiar, a gente pensa, na verdade, no paciente, né? Como o paciente fosse a paciente é o protagonista daquele momento, é o paciente que está precisando de suporte maior naquele momento, mas e o familiar que está ali com ele todos os dias, né? Que está ali com ele sofrendo novamente, ele também tem as dores dele, ele também tem as questões dele. Então, não é desmerecer, é dizer, mas o seu irmão, o seu filho, o seu marido está passando por isso, por isso, por isso, você tem que ser forte por ele. Não é bem assim. É colocar realmente aquela pessoa que está em acolhimento como protagonista da história, independente de que lugar ela esteja ocupando naquela doença. E aí, o que que diferencia, então, quando eu digo que o acolhimento ele é uma prática da área da saúde, do acolhimento feito por outros profissionais para o acolhimento feito pelo psicólogo, né, que é o acolhimento psicológico em si. O que a gente vê de diferença é porque na psicologia a gente vai dar realmente uma ênfase maior à dimensão subjetiva daquele sujeito, à dimensão subjetiva daquele familiar. E a gente vai estar fazendo isso através da construção de vínculo, da orientação, do aconselhamento, de alguma atividade de educação e saúde voltada para a psicologia, e até mesmo, talvez, esse acolhimento possa acabar acarretando em um encaminhamento para realmente um atendimento psicológico em si. E aí, o que é que, então, o psicólogo pode fazer nesse momento de acolhimento psicológico? Então, que é esse acolhimento mais voltado para a dimensão subjetiva. Ele vai identificar ansiedades, angústias, medos, ele vai atuar, talvez, em alguma angústia específica e incapacitante daquele momento. A pessoa pode se sentir tão aterrorizada emocionalmente com algo pelo qual o seu ente querido esteja passando, que ela acaba ficando paralisada diante daquela situação. A gente não vai conseguir, naquele momento, romper todas as barreiras psíquicas necessárias para que ele dê um segmento, uma ressignificação maior em relação àquele paciente, mas a gente pode, de alguma forma, tirar ele daquela paralisação inicial, incapacitante. A gente tem o intuito de que, de alguma forma, esse paciente, esse familiar de paciente consiga, de alguma forma, voltar à sua operação normal. Eu não sei se todo mundo consegue compreender o que eu estou dizendo, não sei se eu estou usando termos muito técnicos ou se eu estou sendo muito superficial. Eu sei que tem profissionais de várias áreas assistindo essa apresentação. Então, eu vou trazer assim, um exemplo um pouco mais prático, para que a gente consiga entender melhor como é que se dá isso. Quando um psicólogo trabalha numa enfermaria hospitalar, por exemplo, e aí eles foram embora na sexta-feira à tarde. Um paciente chegou na sexta-feira à noite com o seu acompanhante, ou seja, o psicólogo ele não conseguiu fazer a triagem inicial, né, a avaliação inicial daquele paciente, daquele acompanhante, não houve nenhum tipo de interação, porque o psicólogo já havia saído quando o acompanhante e o paciente chegaram, e aí passa-se o final de semana, e aí quando o psicólogo chega de manhã, ocorreu o óbito desse paciente, e o acompanhante, o familiar, a pessoa que estava com aquele paciente, ela está extremamente chorosa, de uma maneira, assim, realmente muito angustiada com aquele óbito que ocorreu. E aí é nesse momento que pode ocorrer algum tipo de acolhimento psicológico, porque a gente não teve, a gente enquanto psicólogo, né, falando na minha visão, a gente não teve algum tipo de vinculação com essa pessoa antes, com esse familiar antes. A gente vai construir naquele momento de crise uma vinculação, se a pessoa quiser, se o familiar tiver aberto a isso, algum tipo de vinculação, para daí, de alguma forma, conseguir dar vazão
algumas coisas emocionais ou angustiantes diante daquele óbito, né? E aí essa pessoa pode acabar expressando nesse momento, né? Sobre o medo da morte, pode chorar sem culpa, a saudade do ente querido, pode ser confortado e acolhido, pode talvez ser algum tipo de reflexão sobre o que é que vai ser a partir de agora, e pode compreender melhor alguns aspectos em relação àquele luto ou em relação àquela morte, àquele paciente. Mas não no intuito de fazer algum tipo significante específico. Talvez essa pessoa tenha que ser encaminhada, ou não. Ela só precisa daquele acolhimento naquele momento, e aí depois ela pode passar a se reorganizar emocionalmente de alguma forma. Eu espero que, com o meu exemplo, vocês consigam ter um vislumbre melhor do que seria esse acolhimento psicológico. Ele é focal, ele é emergencial, ele não tem o intuito de realmente fazer algo de muito elaborado em relação à assistência psicoterápica, mas ele é um momento que pode auxiliar muito aquela pessoa naquele momento pontual em que ela está passando por algum tipo de angústia, algum tipo de medo, algum tipo de coisa específica, e que você, para além de estar atuando, vai ter que construir um vínculo com aquela pessoa, vai se mostrar aberto àquela pessoa para que ela possa, de alguma forma, colocar para fora, seja através do choro, seja através de palavras, o que é que ela está sentindo, e vocês conseguirem juntos, de alguma forma, fazer algum trabalho. Isso vai depender muito de várias coisas, que aí eu vou trazer um pouco mais para frente. Agora, o que eu vou trazer é uma pergunta que é: o que é que diferencia o acolhimento do atendimento psicológico a esse familiar? O adoecimento, ele apresenta-se como uma situação problema, né? Aquele paciente, né? Aquela pessoa que o familiar está acompanhando tem uma doença, e essa doença é um problema. Porém, busca-se compreender para intervir com o familiar, se perceber nessa situação e os seus modos de enfrentamento diante dessa situação. O atendimento psicológico, ele é um trabalho mais longitudinal, mais contínuo. Ele pode até ocorrer por um breve período de tempo, mas ele é por um tempo maior. O acolhimento é aquela coisa pontual, aquela coisa específica daquele momento. O atendimento psicológico não, ele tem o intuito de ter um segmento, e com isso traz algumas outras coisas. O psicólogo, ele vai desenvolver o trabalho de acompanhamento psicológico prolongado individual, ou pode ser em família também, e seguindo o curso natural da doença em relação às possibilidades de cada caso. Porque no acolhimento, naquele momento de crise, a gente às vezes sabe melhor, a gente vai ouvir melhor o que é aquela coisa e que está se acontecendo, e conseguir dar algum tipo de destinação em relação a isso. No atendimento psicológico se unem mais coisas, né? Várias coisas estão relacionadas, não é só apenas a doença e o acompanhamento. E aí a gente consegue dar um aprofundamento maior. E isso vai ter muita relação com em que fase do tratamento o paciente daquele familiar que está sendo atendido vai estar. E aí eu vou trazer um pouco disso agora. O atendimento psicológico, ele pode se dar para aquela rede de apoio, para aquele familiar, desde antes do diagnóstico, durante o tratamento oncológico, após o fim do tratamento oncológico daquele paciente, e durante a terminalidade daquele paciente, se ele entrar em alguma fase terminal, e até mesmo após o óbito desse paciente, se houver o óbito também. Como é que se dão essas fases? Cada fase vai, cada fase que aquele familiar vai estar acompanhando do paciente vai ter algumas questões específicas que elas vão trazer. E aí nisso a gente vai conseguir entender melhor no atendimento psicológico e conseguir, a partir disso, elaborar melhor alguns trabalhos com aquele paciente.
Mas a gente sabe que desde o começo, desde antes do diagnóstico, já há um envolvimento da família com aquela doença. A família, ela observa os pacientes tendo os sintomas, ela avalia junto com aquele paciente os sintomas, ela sugere ou ela providencia a consulta médica. Muitas vezes é o familiar quem vai atrás do atendimento médico inicial daquele paciente. É o familiar que vai atrás dos exames que ele vai fazer, é o familiar quem acompanha na consulta, é o familiar que está com ele durante os exames, e todo esse envolvimento durante todo esse ciclo já pré-diagnóstico já traz alguns tipos de questionamento. E nesse momento pré-diagnóstico, né, muitas coisas já são reveladas em relação a como é que vai ser, que essa família vai se estruturar e se reestruturar em relação a essa doença. E vai mostrar muito também os mecanismos de enfrentamento desse familiar diante desse adoecimento do paciente. Eu vou falar um pouco mais de mecanismos de enfrentamento um pouco mais para frente nessa apresentação. Nessa fase pré-diagnóstica, a gente percebe principalmente nos familiares comportamentos muito protetores, e isso pode ser um problema, que a gente pode ter o que a gente chama de cerco do silêncio, que eu vou falar um pouco mais para frente também, que é um comportamento de tentar blindar o paciente de determinadas informações e até mesmo do próprio diagnóstico, né? Quando o familiar não quer que o paciente saiba nem que o paciente tem aquela determinada doença. Vão acontecer muitos sentimentos de medo, incertezas, determinadas ansiedades. Essa fase pré-diagnóstica também pode ter consequências na comunicação familiar, né, na comunicação daquela pessoa com o paciente oncológico, porque pode ter medo de perguntar determinadas coisas, pode ter medo de magoar o paciente, ele ficar triste, pode ter medo de comunicar algumas coisas sobre a doença para aquele paciente, e isso acabar sendo negativo, medo de falar com o paciente. Realmente, as consequências na comunicação dessa família podem ser muito significantes. E aí vão ter outras consequências também em relação até mesmo a questões de relacionamento sexual e relações de poder, né? Quando a gente está em uma família, a gente sabe que tem um certo tipo de relação de poder, né? Pai, mãe, avó, todos esses familiares acabam tendo cada um no seu lugar um determinado papel. E aí, por exemplo, o paciente era o chefe da família, e aí ele entra em determinado avaliação, investigação diagnóstica, e aí todos os filhos, de uma maneira assim, de proteção, acabam querendo tirar aquele paciente da sua própria autonomia, né, da sua própria individualidade. Então, vai mexer com a família de diversas formas, já nessa fase pré-diagnóstica, já nessa fase em que o diagnóstico ainda nem ocorreu. E quando há o diagnóstico, né, a gente vê, como eu já mencionei anteriormente, e vou mencionar mais à frente de novo, a conspiração do silêncio. A gente vê também algumas reorganizações familiares, muitas vezes de quem era cuidador, também de quem passa a ser cuidado, se esse paciente era a principal pessoa que cuidava e a principal pessoa em relação responsável pelo financeiro da família, essas questões às vezes têm que ser reorganizadas, e isso traz várias pontuações importantes dentro de um atendimento psicológico, né? De familiar ter que se afastar do emprego para poder dar conta do cuidado daquele paciente, de familiar que era dependente financeiramente daquele paciente, que por algum motivo a renda vai cair ou a renda não vai mais estar presente, e aí esse familiar vai ter que procurar alguma forma também de estar bancando essa família, e aí tudo isso pode desencadear crises familiares, e aí, principalmente quando essas crises, elas estão relacionadas a um contínuo de incerteza e ansiedade muito relacionada a esse tratamento e a esse adoecimento.
essa continuidade, essas incertezas e ansiedades contínuas, elas vão trazer consequências tanto para o paciente quanto para a família. E esse período também pós-diagnóstico, né, de tratamento, provavelmente, né, de tratamento, também pode ser um período em que vai ser desencadeado um luto antecipatório em relação a esses familiares dos pacientes. Aí eu acho que no último dia de encontro vai ter uma apresentação só sobre luto, provavelmente vai ser falado sobre isso, mas o luto antecipatório, já antecipando um pouco, fala justamente sobre estar de alguma forma diante da possibilidade de morte do paciente e já antecipar de alguma forma algumas dores, algumas mágoas, algum sentimento de perda, ou então está relacionado a outras coisas, como perda de qualidade de vida, perda de liberdade, porque às vezes o acompanhante passa a ficar 24 horas em suporte a esse paciente oncológico, perda de algumas coisas significativas, e isso pode desencadear um luto, né? O processo de perda em relação a algumas coisas. E aí, já na fase terminal, quando a gente pensa assim, em fase terminal, eu não estou falando de cuidados paliativos, isso é outra coisa, não tem relação com isso, eu estou falando realmente de fase terminal, de ter um paciente que a família sabe, ou o paciente sabe, ou o médico sabe que se está se encaminhando para uma finalidade, uma terminalidade da vida, e aí isso causa algum tipo de várias alterações no equilíbrio da família, seja porque esse paciente vai precisar ficar hospitalizado e vai ter que ter um acompanhante 24 horas com ele, seja porque esse paciente foi para casa e ele precisa de um cuidado redobrado, vai ter essa escolha, geralmente, de um cuidador principal, dessa pessoa que vai ficar realmente mais a cargo desse paciente durante esse período, e essa pessoa pode acabar se sentindo sobrecarregada, esse familiar pode acabar se sentindo sobrecarregado, familiar que está há meses, às vezes, com paciente terminal no hospital e não consegue fazer esse revezamento tão significativo com outros familiares, com outras redes de apoio, esse familiar também fica sobrecarregado, esse familiar também fica exausto, e esse familiar também passa por um sofrimento psicológico muito significativo. E a constatação, né, da iminência da morte, ela também faz especulações sobre como é que vai ser essa família, né, sem esse ente querido que estava ali, e novamente o afloramento do luto antecipatório. E aí, quando a gente pensa no atendimento psicológico, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Como é essa família, como essa família se organiza, como essa família está se organizando pós-diagnóstico, ou se é pré-diagnóstico, ou se é durante tratamento, ou se é em fase terminal, quais são as modificações que se colocou nessa família, nesse familiar, como é que é essa rede de apoio, quem é essa rede de apoio, são várias perguntas que a gente consegue, que a gente tem que se fazer e a gente tem que lidar quando a gente vai fazer um atendimento a um familiar, a uma rede de apoio desse paciente oncológico, que também sofre, não só o paciente sofre, né? E aí, como é que isso ocorre na pediatria? Porque, assim, quando isso ocorre na pediatria, isso pode, apesar de todas essas questões de ansiedade, de incertezas se colocarem, há algumas questões específicas quando a gente fala no acolhimento, no atendimento psicológico aos pais de crianças e adolescentes em tratamento oncológico. Primeiro que a gente vai ter uma quebra em relação ao que é a essa criança ideal e a essa criança real, porque quando a gente pensa num filho, quando a gente, e talvez muitos de vocês não sejam pais, mas vocês são filhos, a gente sabe que de alguma forma os filhos eles são idealizados pelos pais,
diversas idealizações são colocadas naquela criança, de que vai ser uma criança inteligente, que vai ser uma criança educada, que vai ser uma criança obediente, que vai ser uma criança saudável. Quando essa criança ela não é saudável, quando essa criança ela tem realmente, ela passa por esse diagnóstico oncológico, como é que isso afeta os pais, né? Ou os responsáveis por aquela criança, que pode estar sendo criada pelos avós, pelos tios, pelos padrinhos. Como é que o diagnóstico oncológico afeta o cuidador daquela criança? Geralmente, com a criança e com o adolescente, há uma dificuldade maior da família em aceitar o diagnóstico oncológico. E isso a gente pensa muito quando a gente vê que, quando tem um adulto que é fumante há muitos anos, tabagista de anos e anos, e ele tem um câncer de pulmão, a família aceita muito bem. Ah, é porque fumou por muito tempo, tananã, tananã. Não que não tenha algum tipo de negação em relação àquele diagnóstico a princípio, né? Todo mundo passa por aquele momento de não, não é isso, vamos refazer. Mas se aceita muito melhor, né, essa fatalidade. Quando tem um paciente que é mais idoso, e aí também se aceita com uma maior facilidade aquele diagnóstico oncológico. Mas quando é uma criança, os pais ficam, ou os familiares ficam, não, não é possível, mas o que foi que se fez? Tem que se refazer novamente os exames, não é isso que está acontecendo. Há uma dificuldade maior desses pais de realmente aceitarem esse diagnóstico. E aí muitos sentimentos se colocam nesses pais, né? A culpa, e muitas vezes uma culpa que a gente relaciona com o que chamamos na psicologia de pensamentos mágicos, porque é uma culpa muito voltada para o que, é porque eu fui ruim em tal época da minha vida, eu fui ruim quando era jovem, e aí agora está acontecendo com o meu filho como uma forma de punição para mim. É porque eu não era uma pessoa boa, é porque eu não era uma pessoa da igreja, e agora eu estou tendo que passar por esse tipo de provação. E não é bem assim, né? Não é uma provação, não é uma punição que esse pai está sofrendo, e por isso aquela criança está passando por isso. É importante, quando a gente vai fazer, então, o atendimento psicológico, o acompanhamento psicológico desse familiar, que é pai e mãe de uma criança, responsável por uma criança, para estar, de alguma forma, desmistificando essa culpa. Um fracasso também em relação como se o pai ou a mãe não tivessem feito alguma coisa que levou, ou tivessem feito alguma coisa que levou aquela criança para aquele diagnóstico, a impotência de não saber o que fazer, querer fazer algo para mudar aquela realidade e não poder, a revolta, não necessariamente com os médicos, mas uma revolta de, às vezes, com Deus, com outras pessoas, consigo mesmo, e uma fragilidade muito grande, né? Os pais, eles também têm uma questão importante, porque eles são o suporte emocional daqueles filhos durante aquele tratamento. A criança, principalmente, ainda mais quando é muito pequenininha, ela não entende, e aí ela vai chorar, ela não vai querer fazer o exame, ela não vai querer fazer a quimioterapia, ela não vai compreender, e aí é aquele pai, aquela mãe que muitas vezes tem que estar ali com aquela criança, tentando de alguma forma fazer esse suporte emocional a ela, e isso é extremamente desgastante. Vai ter também um comportamento super protetor desses pais, que pode ser bom, que pode ser ruim, porque isso pode acabar acarretando em muitas concessões a essa criança, né? De eles, para amenizarem o fato, tentarem amenizar o fato de que aquela criança sofre muito, tentarem dar tudo que aquela criança quer. E aí isso também pode ser complicado e pode trazer até mesmo um aspecto regressivo em relação ao desenvolvimento daquela criança, que ela pode já antes dominar o talher, por exemplo, e aí o pai e a mãe passam a dar na boca, já se banhava sozinha, se calçava sozinha, se arrumava sozinha e passa a precisar a querer, né, a ajuda do pai e da mãe. Isso pode ser prejudicial para a criança.
E aí esse comportamento superprotetor pode ser muito complicado, mas também é um comportamento que a gente vê muito nos pais acontecendo. Também um sentimento de vida paralisada, né? De não conseguir trabalhar, não conseguir nem cuidar da casa por conta daquela criança que está em sofrimento e o pai e a mãe sofrem junto. E também uma questão importante que é não conseguir dar conta do cuidado dos outros filhos. E aí entra uma questão muito importante também, enquanto família, pensar no irmão daquela criança, no irmão daquela criança que, às vezes, por os pais estarem mais ausentes, porque estão hospitalizados com aquela criança, por estarem dando um suporte maior para aquela criança, se sentirem, de alguma forma, rejeitados pelos próprios pais e, consequentemente, rejeitarem os pais, rejeitarem os irmãos, sentirem um ciúmes excessivo. E aí, geralmente, o que se recomenda é realmente incluir, mesmo que seja uma criança, um adolescente, incluir esse irmão no acompanhamento do outro irmão que está em tratamento oncológico, abrir para visita, fazer com que ele acompanhe exames, veja o irmãozinho internado, isso tudo pode trazer uma vinculação maior do que separar completamente as crianças para o irmão não conseguir nem entender que o irmãozinho está passando por aquela situação. A gente vê nesses pais uma estratégia principal de enfrentamento, que é a fé e a espiritualidade, no intuito de querer que, de alguma forma milagrosa, né, aquela criança saia daquela situação. E aí, frente a isso, né, frente à estratégia de enfrentamento, eu decidi falar um pouco sobre estratégia de enfrentamento também nessa apresentação. Isso porque, como vocês viram, há uma pluralidade muito grande de possibilidades de acolhimento, de possibilidades de atendimento psicológico. Fica até difícil da gente desmembrar aqui em uma apresentação só como é que se dá esse nosso trabalho em relação à psicologia. A gente tem que pensar em muitas coisas quando a gente pensa no acolhimento, no atendimento a esse familiar. A gente tem que pensar como se dá essa rede de apoio, a gente tem que se dar como são tem que pensar em como são esses vínculos, em que fase do tratamento o paciente está, porque isso vai acarretar em diferentes coisas para aquele familiar, se é pai, se é mãe, se é filho. Mas uma coisa que a gente pode pensar juntos é que é sempre importante a gente pensar nas estratégias de enfrentamento dessa pessoa frente àquele ente querido adoecido. Como assim estratégias de enfrentamento, Mariana? E aí, o enfrentamento ou estratégia de coping é definido como um conjunto de estratégias para lidar com algo que é percebido pelo indivíduo como uma ameaça iminente, como uma sobrecarga às suas capacidades cognitivas e comportamentais no momento. Quando a gente passa por uma situação de sofrimento, de preocupação e de estresse, como os que os familiares enfrentam quando um ente querido está passando por um tratamento oncológico, por um adoecimento, isso pode acabar desencadeando mudanças comportamentais significativas. Uma tentativa dessas pessoas de dispersarem um pouco daquele estresse que está ocorrendo. E isso também é muito importante. É muito importante que esse cuidador, é muito importante que esse familiar, às vezes, se saia um pouco dessa doença. Que tente, de alguma forma, não só apenas se sair, mas pensar um pouco fora dessa doença. Ou pensar mais nessa doença, para conseguir lidar melhor com o estresse causado pelo adoecimento do ente querido. E aí eu vou explicar um pouco melhor como é que são o que são essas estratégias de enfrentamento, que podem ser, né? Elas podem ser classificadas em dois modos: estratégias focalizadas no problema, que é a doença, e aí a gente pode pensar que a função de estratégias de enfrentamento focadas na doença no problema, na doença. Então, o que é que esses pacientes, o que é que esses familiares podem pensar? Eles podem pensar em definir melhor o que é aquele problema, que a gente sabe, no que a gente está falando de cancerologia, é o câncer, de buscar informações, de se informar melhor com médicos, de se informar melhor com a equipe multiprofissional, de conseguir passar uma tranquilidade maior para aquela pessoa, porque quando ela passa, quando o doente ele entra
naquela doença que ele nunca teve contato antes, aquilo pode ser muito aterrorizador. E aí, uma estratégia de enfrentamento que a gente pode ter é a racionalização daquele processo e a informação sobre aquele processo. Quanto mais essa pessoa se sentir segura em relação ao processo que está passando, aos profissionais que estão lhe atendendo, ela pode se sentir melhor. Isso também ajuda no familiar. Quanto mais aquele familiar se sente informado, quanto mais aquele familiar se informa, quanto mais ele tem uma boa comunicação com a equipe multiprofissional, isso pode ser mais reconfortante para ele, saber que tem esse apoio da ciência, da medicina, das profissões multiprofissionais, da equipe multiprofissional. E aí, geralmente, essa é uma coisa que é fortalecida pela psicologia, né? Das nossas técnicas, uma das nossas possibilidades é fortalecer a estratégia de enfrentamento. É claro que isso não vai servir para todo mundo. Existem outras estratégias de enfrentamento, que são as estratégias de enfrentamento focalizadas na emoção, que vão funcionar mais para outras pessoas. Por exemplo, e aí a tentativa é realmente desassociar um pouco desse estresse e passar e dirigir esses esforços para outras coisas. E aí o que pode ajudar é rezar, como eu falei, né? A estratégia de enfrentamento muitas vezes utilizada pelos pais de crianças com câncer é a fé, é a espiritualidade. Também pode haver uma distração maior com o trabalho, com passeios, com passatempos de costume, conversar com outros familiares sobre esse processo, usar humor. Eu não sei se eu me fiz entender muito bem, mas diante de tudo que a gente pode fazer durante um atendimento psicológico com esse paciente, uma coisa que a gente pode com certeza fazer é fortalecer as estratégias de enfrentamento frente àquela situação. Podem ser estratégias de enfrentamento relacionadas ao problema, que aí vem a questão da informação, se sentir mais seguro em relação à equipe multiprofissional, ou estratégias focadas na emoção, isso aí tem relação mais com a parte cognitiva. A espiritualidade pode ser muito importante nesse momento. Realmente esse familiar está saindo um pouco daquela situação de cuidado e está indo para o trabalho, está indo para passeios, está indo para passatempos de costume, porque essa pessoa ela pode se sentir culpada de estar saindo em determinados momentos do cuidado daquele paciente. Pode se sentir culpada de ir para um passeio, pode se sentir culpada por ir trabalhar, pode se sentir culpada por conversar com amigos, de rir, de se sentir minimamente feliz. Pais ou filhos podem não querer estar vivenciando determinadas felicidades porque o ente querido está em sofrimento muito grande. E a gente tem que fortalecer que não, porque ele não pode viver só naquele momento de estresse, ele não pode viver só naquele momento de sofrimento. Tem que ter minimamente algumas estratégias de enfrentamento frente ao adoecimento. Precisa minimamente sair em determinados momentos de todo aquele sofrimento. Isso pode se dar através da espiritualidade, do trabalho, dos passeios, de conversas, de uso de humor. Parecem coisas simples, mas muitas vezes familiares e cuidadores que chegam até a gente, né, da psicologia, não conseguem essas mínimas coisas, não conseguem fazer minimamente isso porque se sentem extremamente culpados, porque se sentem até mesmo como se estivessem de alguma forma traindo aquele paciente por estar vivendo coisas para além da doença daquele paciente. E aí, eu acho que esse é um slide repetido, peço perdão. E aí, para a gente ir encerrando um pouco essa apresentação, eu falei em alguns momentos sobre a questão do cerco do silêncio, e aí eu trouxe novamente esse momento um pouco mais específico para a gente estar encerrando, porque também é uma coisa muito importante quando a gente fala dos relacionamentos intrafamiliares, né, do relacionamento do paciente com seus cuidadores. E isso é uma coisa que a gente vê muito, principalmente nos hospitais, quando esse paciente chega num estado mais grave, quando esse paciente está um pouco mais debilitado, inclusive cognitivamente, por estar muito adormecido, muitas medicações, muitos exames, que o cerco do silêncio é a censura de informações mediada por um acordo ou pacto entre diferentes partes e movida por um sentimento de proteção e compaixão. Muitas vezes,
o familiar ou o paciente ou os médicos, mesmo que eles não percebam, eles tentam, de alguma forma, bloquear algumas informações uns dos outros, através de um discurso evasivo, no profissional, por exemplo, quando se dá através de uma fala técnica, através de uma conversa de corredor na ausência do paciente, através de uma falta de atenção dispensada quando o paciente questiona alguma coisa. Esse cerco do silêncio, ele pode se dar tanto através de um silêncio entre o familiar e o médico com o paciente, de não querer dizer ao paciente que ele teve uma piora diagnóstica, que ele não vai conseguir fazer determinada cirurgia, que ele não vai conseguir dar continuidade no tratamento, que ele passou por algumas dificuldades, ou em relação ao paciente e o médico com o familiar, porque sim, algumas vezes são os pacientes que não repassam algumas informações sobre o seu diagnóstico, sobre o seu tratamento para aquele familiar. E, às vezes, também em relação ao familiar e ao paciente com a equipe, com o médico. Não repassam algumas informações que seriam essenciais por medo, por insegurança, por acharem que vão ser repreendidos, e isso acaba dificultando algumas coisas. E aí a gente tem aqui um gráfico que mostra que, assim, um medo, às vezes, em relação ao cerco do silêncio, é que aquele paciente, diante de algum tipo de informação negativa, entre aspas, ele se sinta muito triste. E aí o paciente não é informado pela família e pelo médico que ele de alguma informação negativa. Realmente, mas como a gente vê aqui nesse gráfico, quando a gente passa pela informação e há o pacto do silêncio, realmente o paciente ele vem regredindo menos em relação a esse humor no tempo. Mas, quando a gente dá essa informação, na verdade, o que pode acontecer é que ele pode realmente rebaixar um pouco esse humor por conta de um luto antecipatório em relação a outras coisas, mas em outro momento, mas aí com o tempo ele elabora sobre isso, ele ressignifica esse momento e ele melhora novamente esse humor. E aí é uma coisa a se pensar, né? A pessoa ela pode passar por o paciente pode passar por algum tipo de regressão em relação ao humor, de rebaixamento de humor, mas depois isso pode ser contornado. Por isso é importante também a gente estar percebendo se esse familiar ele está fazendo a comunicação devida com esse paciente, ou se está escondendo alguma coisa, até porque é direito do paciente ser informado sobre tudo, a não ser que ele não queira. E aí, como é o manejo em relação a essa conspiração do silêncio, a esse cerco do silêncio? Tem muito a ver com reconhecer de onde vem essa conspiração, se vem da família para o paciente, se vem do médico para o paciente, se vem do familiar para a família, se vem do paciente para a família, e aí a gente tentar, de alguma forma, esclarecer algumas coisas com esse familiar e com esse paciente, para tentar, de alguma forma, harmonizar a comunicação, estabelecer algum tipo de equilíbrio na comunicação e, consequentemente, um equilíbrio melhor na família. E isso pode ser feito, esse manejo em relação à conspiração do silêncio, ela pode ser feito sobre com conferência familiar, que a gente chama. Aqui no encontro a gente também vai ter, acho que a Janaína vai apresentar uma aula sobre comunicação em saúde. Provavelmente ela vai abordar esse tema, por isso a gente não vai se estender um pouco mais nisso. E aí, a gente também tem algumas coisas sobre vale a pena dizer a verdade, vale a pena não dizer a verdade. E aí a gente tem alguns pontos que a gente pode abordar com esse familiar sobre dizer ou não dizer algumas coisas para o paciente. Vale a pena dizer a verdade porque geralmente o paciente já sabe, ou o familiar já sabe. A verdade, ela traduz entrega em relação àquele vínculo familiar, ela dá a possibilidade de um planejamento melhor em relação ao que se vai ser feito daqui por diante, um enfrentamento melhor em relação àquela realidade,
saber informar também é importante, e é direito e ética, né, em relação ao paciente, que ele saiba das informações em relação ao seu diagnóstico. E não vale a pena mentir, porque o paciente percebe que está mentindo, então quando a gente vê que o familiar está, né, negligenciando algumas coisas, né, o, o paciente ele percebe essa negligência, tem-se um sentimento de culpa, né, desse familiar em relação a essa omissão que ele está fazendo. O paciente pode acabar deixando de realizar alguns desejos que ele gostaria, a gente fala mais nisso no sentido de terminalidade, talvez, a questão do humor, né, como a gente viu no gráfico, isso impacta muito em relação ao humor, porque o humor do paciente diante da incerteza, ele pode ser um pouco mais instável, mas diante de saber realmente o que está acontecendo, o humor, ele melhora bastante. A informação, ela pode acabar chegando da pior maneira possível, alguém pode acabar vazando essa informação e o paciente receber de uma forma que não seja tão interessante, e pode acabar acontecendo um afastamento em relação a esse familiar e a esse paciente, que seria tão importante estar, então, mais unidos nesse momento tão delicado que é o diagnóstico, que é o tratamento oncológico, ou até mesmo a terminalidade, mas isso acabar gerando um afastamento justamente por não ocorrer uma comunicação efetiva entre essa família e esse paciente. E aí, já vamos encerrando. Como eu disse, né, a comunicação ela é uma ferramenta importante e de grande valor para a gente, e também pode ser muito importante quando a gente pensa no conjunto paciente-família, né, nas relações intrafamiliares. E aí, falo mais uma vez sobre a apresentação da Janaína, que vai ser sobre comunicação e saúde, e o quanto isso é importante quando a gente pensa no atendimento, no acolhimento ao familiar do paciente. E acho que até o momento é isso. Eu vou voltar agora a câmera para vocês, para a gente estar conversando um pouco, mas se vocês tiverem outras dúvidas e quiserem saber sobre outras coisas, eu deixei aqui também o meu e-mail e o meu Instagram. E aqui algumas referências utilizadas durante essa apresentação, tá certo? Vou voltar aqui para ver como é que estão o chat. Muito obrigada, Mariana. Você falou lindamente. Parabéns pela apresentação. Muito obrigada, agradeço imensamente, né, Débora, agradeço a Aimee, Lara, que conheci hoje, mas já acho incrível o trabalho que vocês estão fazendo em relação ao Instituto, agradeço ao Instituto, né, pela possibilidade de estar aqui apresentando, sobre o convite, e surgiu alguma dúvida, alguma pergunta em relação à apresentação? Podem ligar o microfone, caso tenha. A Nayara está dizendo, Mari, que a apresentação sensacional. Muito obrigada. Já virou minha inspiração como graduanda de PC. A Aimee colocou a apresentação lindíssima, parabéns. A Andresa colocou, amei o conteúdo, obrigada por compartilhar seu conhecimento. Cláudia, apresentação brilhante, parabéns, Mariana. A Lara também colocou, parabéns, Mariana, a apresentação foi ótima. Gente, sigam a Mariana lá no Instagram. Volta aí, Mari, teu Instagram. Deixa eu voltar. Ela posta conteúdos maravilhosos mesmo, que faz a gente refletir bastante sobre o cuidado com o paciente. E também, se vocês quiserem alguma outra informação, gente, assim, é um tema muito abrangente a gente falar sobre o atendimento a esse familiar, essa rede de apoio, porque realmente é um suporte que às vezes eles não têm, porque isso é muito voltado para o paciente, mas são pessoas que sofrem junto com esse paciente, é importante a gente estar olhando para esse sofrimento também. Às vezes fica muito a cargo da psicologia, mas outros profissionais também podem estar fazendo esse acolhimento, por exemplo, como eu falei, porque é algo que repercute não só para a psicologia, mas também para a equipe de saúde como um todo.
e isso pode acabar amenizando muito essa sobrecarga também desse cuidador, desse paciente. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem também algum tipo de material, deixo aí meu e-mail. E é isso. Laércio colocou uma dúvida. Oi, Laércio. No atendimento aos cuidadores, a psicologia usa algum instrumento? Olha, a gente tem alguns instrumentos de avaliação. A gente tem instrumento de avaliação de estresse psicológico, a gente tem instrumento de avaliação de depressão, ou de risco de depressão, de ansiedade, mas geralmente isso é realmente muito voltado para o paciente. A gente pode fazer algum tipo de adaptação para estar percebendo como é que isso ocorre em relação ao cuidador, mas geralmente os instrumentos são realmente muito voltados para o paciente. Que eu saiba, assim, não conheço nenhum instrumento psicológico, nenhuma avaliação psicológica ou triagem psicológica para cuidador, para familiar de paciente, para rede de apoio de paciente. Conheço para paciente. Se alguém tiver esse conhecimento, pode estar me passando também, né? Que eu também não sou a pessoa que sabe de tudo, a gente está sempre aprendendo todos os dias. Não à toa estou também aqui todos os dias assistindo as apresentações do encontro. É isso. Mais alguma pergunta, gente? Acho que não. E aí vamos encerrando, então. Eu agradeço novamente ao Instituto e a todos que se fizeram presentes aqui, que ficaram acompanhando até o final da apresentação. Desejo uma boa noite a todos. Obrigada novamente, boa noite. Muito obrigada, gente, também por estarem aqui. Eu vou encerrar a gravação. O link vai ser disponibilizado no YouTube e amanhã a gente se encontra aqui novamente às 19 horas. Até mais.